Fala galerinha, muito bom dia para você. Vamos começar aí a nossa aula de hoje, nossa aula de matemática. Pessoal, aí vocês já vieram aí de uma aula massa de português, né, com as professoras maravilhosas, e vamos dar continuidade a essa aula aí, aula de matemática. Hoje é o dia mais importante da semana para vocês aí do sexto ano. São as aulas das principais disciplinas do universo, certo? Pessoal aí das outras disciplinas que me desculpem, tá? Mas português e matemática é o que rege o mundo, tá bom? Então, vamos embora, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Brincadeiras à parte aí com o pessoal, para depois o pessoal não ficar aí pegando no meu pé depois, tá bom? Ó, na aula de hoje a gente vai dar continuidade aí o que estamos vivenciando, né, em relação aos múltiplos de um número, e hoje a gente vai conhecer aí uma nova palavrinha que já está aqui na TV, né? Que são os divisores, certo? Então, a gente vem construindo todo o conhecimento aí em relação à multiplicação, né? A gente viu aí toda a parte de multiplicação, como foi que surgiu. Daí a gente entrou na parte dos múltiplos e fizemos uma associação muito massa em relação aos múltiplos, em relação à multiplicação. A gente viu na aula passada que para você encontrar aí os múltiplos de um número, basta você pegar aí esse número que você quer encontrar e multiplicar pelos números naturais, que são o 0, o 1, o 2 e assim por diante, certo? Então, a gente viu aí que é só efetuar essas multiplicações. Vimos também que os múltiplos de um número estão totalmente ligados aí à tabuada, né? A gente viu aí que esses números aí, quando a gente vai escrever a tabuada de 7, por exemplo, a gente vai multiplicar o 7 por cada número desse aqui, e a gente vai estar encontrando aí o seu múltiplo, né, os múltiplos de 7. Mas a gente viu também que esses números não terminam aqui no 10, né? Os múltiplos de um número, eles são infinitos, certo? Como a gente viu aqui, por exemplo, ó, os múltiplos de 6, tá? Esses múltiplos de 6 a gente pode continuar escrevendo aqui, ó, o 66, certo? O 72, e a gente vai multiplicar o 6 pelo 11, pelo 12, pelo 13 e assim por diante, certo? Então a gente viu aí essa ideia dos múltiplos, que são números aí infinitos, tá? Vimos também na aula passada como saber se um número ele é múltiplo de outro. Então, para a gente saber se um número aí ele é múltiplo de outro, basta a gente efetuar a divisão. Se a divisão der uma divisão aí exata, né, ou seja, o resto for igual a zero, a gente tem que esse número aí ele é múltiplo do que a gente está procurando. Se a divisão aí não der exata, ou seja, sobrar um restinho, a gente tem aí que essa divisão aí, esse valor aí não é múltiplo do valor que estamos procurando. Então a gente deu como exemplo aqui o número 12, para a gente verificar se o 12 ele é múltiplo do 2, do 3, do 5, certo? Do 4 e do 6 também, beleza? Então a gente viu aqui, ó, que o 12 está presente aí nos múltiplos de 3, de 4 e de 6, certo? Não está presente nos múltiplos de 5, e a gente viu o porquê. Porque se a gente dividir o 12 por 5, o resto vai ser igual a 2, não vai ser um resto igual a 0, tá? Eu dei uma dica também muito massa na aula passada em relação a esses múltiplos, tá? A gente viu aí, ó, eu quero saber se o 12 ele é múltiplo de 3. A gente dividiu 12 por 3, deu igual a 4. E aí eu mostrei para você que se a divisão, certo, do 12 por 3 é igual a 4, é porque o 12, ele além de ser múltiplo do 3, ele também é múltiplo do 4, certo? Mesma coisa aqui, ó. Aqui ficou somente o quê? O inverso dessa divisão. Então, se eu venho para cá e digo que 12 dividido por 6 é igual a 2, eu também posso dizer que o 12 ele é múltiplo de 2. Porque quando eu dividir aí o 12 por 2, vai ficar justamente o que aqui? O inverso. E aí a gente vai ter que 12 dividido por 2 vai dar igual a 6. Então o 12 também ele é múltiplo de 2 e de 6 também, certo? Então essas dicas aí a gente viu aí, todas elas na aula passada.
tá? Então, a gente viu aí, ó, que do 3, 4 e o 6, o 12 ele é múltiplo e a gente viu também, né, que em relação ao 2, tá? O 12 também é um múltiplo, né? Eu não coloquei aqui porque o 12 não está naquela tabelinha que a gente escreveu aí na aula passada, certo? Mas se eu pedir aí para você escrever os múltiplos de 2, basta você pegar lá a tabuada do 2, certo? 2 vezes 0, o 2 vezes 1, o 2 vezes 2 e assim por diante, tá joia? Então, toda vez aí que você pegar um número, tá? E dividir por outro e o resto der igual a 0, esse número aí que você dividiu, certo? Vai ser múltiplo do outro, tá bom? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o 21 e dividir aí por 3, vai dar igual a 7 e o resto vai ser 0. Então, o 21, ele é múltiplo do 7 e eu também posso concluir que o 21, ele é múltiplo do 3, beleza? Então, ó, como é que eu faço aí para encontrar esses números que eles estão sendo divididos aí por outros valores, né? E o resultado dá igual a 0, né? O resto dá igual a 0. Então, eu tenho aqui, ó, esses valores que eu coloquei aqui na interrogação, tá? Esses valores, eles vão ser encontrados através dessa tabelinha aí, tá? Então, a pergunta é a seguinte: qual é o valor que eu vou dividir por 2 e o resto vai ser igual a 0? Qual é o valor que eu vou dividir por 9 e o resto vai ser igual a 0? Então, todos esses valores que você colocar aí nessa interrogação, que dividido pelo número que está aparecendo aí na sua telinha, der resto igual a 0, é porque esse valor aí, ele vai ser um múltiplo, tá? Então, se você pega um valor ali, coloca no lugar daquela interrogação e divide ele por 4, se a divisão que você efetuar der resto igual a 0, é porque o valorzinho que você colocou aqui, ó, nessa interrogação, ele é um múltiplo de 4, certo? Então, na aula passada a gente viu toda essa questão aí dos múltiplos, certo? A gente viu aí toda a ideia do que a gente faz quando encontra aí um múltiplo de um número natural, o que é que a gente tem que fazer para saber se um número ele é múltiplo ou não aí de um número natural, certo? Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade, claro, sempre pegando um ganchinho aí das aulas passadas, certo? Então, essa foi aí o resuminho aí da aula passada. Vamos começar a nossa aula de hoje, vamos dar os avisos principais, né? Como você sabe, a gente tem um sistema de aula aqui digital, onde você pode assistir e acompanhar aí a nossa aula através do celular, do computador ou da televisão, tá certo? Ao vivo aqui com a gente ou também nos horários de reprise aí no turno da tarde, certo? Então, se você já está assistindo essa aula aí através do celular, parabéns, você já está baixado aí, já está instalado no seu dispositivo móvel o nosso aplicativo, tá? Se você está assistindo essa aula pela TV e não tem acesso ainda ao aplicativo, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Faz o download, galera, do aplicativo, tá? Para que você possa acompanhar aí em tempo real a nossa aula, certo? E isso aqui deixar de ser uma videoaula para ser uma aula, certo? Uma aula digital, tá bom? Então, somente através do aplicativo você tem a possibilidade de falar com a gente aqui no chat, certo? Em tempo real, mandando aí suas dúvidas, seus comentários, tá? A escola que você estuda, manda aí o seu nome, certo? Então, se você está assistindo essa aula agora, nesse momento, através do aplicativo, fala aí no chat, tá? Bota aí o teu nome e bota a escola presencial que você estuda, tá? Que a professora Nádia está aqui comigo, ela vai falar o nome de cada um de vocês aqui, certo? Então, participe ao vivo aqui da gente, certo? Na aula. Se você não baixou ainda o aplicativo, baixe agora, os QR Codes estão aí na sua telinha, tá? Você pega aí a sua câmera do seu celular, coloca aí no QR Code, tá? Do seu sistema operacional, seja ele o Android ou o iOS, faz o download do aplicativo, lá vai pedir o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos aí do dia do seu nascimento, tá bom? Então,
faz aí, participa com a gente aqui, porque cada comentário que a gente recebe aí no chat é bastante importante para a gente, tá? E como eu sempre falo, nunca me esqueço aqui do nosso canal no YouTube, se inscreva lá no nosso canal, tá? Acompanhe os vídeos aí da playlist do sexto ano, certo? O pessoal aí que já é da rede no ano passado, já tem o aplicativo baixado, já é inscrito no canal, então compartilhe aí para todo mundo, tá? Para a galerinha aí da sua sala, o pessoal da sua escola, para que eles venham a baixar o aplicativo, se inscrever no canal, acompanhar lá a playlist do sexto ano, que lá a gente posta todos os dias as aulas, tá? Por ordem cronológica, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Nádia, para ela dar as boas-vindas aí para vocês, tá? E ela tá de olho no chat hoje, tá bom? Então, estou, com certeza. Fique de olho aí, comente que ela vai falar aqui pra gente. Cada comentário, se você der um bom dia aqui, ela vai falar pra gente aqui o seu nome, pra gente falar aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Bom dia, pessoal. Olha, só o Sabino é que me disse olá, tá certo? Eu dei bom dia, ele me deu bom dia e olá. Então, pessoal, Sabino, entra em contato aí com os teus coleguinhas para eles assistirem a aula também. A aula vai ser bem interessante, tá? E aí depois entra no chat aí, tira dúvida, tá? Faça seu comentário, estou aqui para isso, tá bom? Pegue aí seu caderninho, sua caneta e vamos para a aula. Pronto, olha aí, Sabino já falou com a gente. Ontem eu estava olhando o chat, né? Porque quando a gente está dando aula, a gente não consegue visualizar o chat, certo? Então ontem a gente tem como logar lá e dar uma passadinha lá no chat, certo? Então a gente viu aí que Sabino participa bastante aí das aulas, né? Então seja muito bem-vindo aí, Sabino. Eu sei que você já assistia nossas aulas, né? Mas a gente está tendo contato agora, tá? Vi lá o seu nome nos comentários, então comente aí o que está achando da aula, fale aí das prerrogativas aí que a gente está usando aqui na aula, certo? Mande aí suas dúvidas, seus comentários, chame seus amigos também para assistir aqui a nossa aula, tá bom? Então, vamos dar o pontapé inicial aí, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, seu lápis, borracha, tá? Sente aí numa mesinha bem confortável, faça as anotações e tire suas dúvidas aqui ao vivo, certo? Vamos falar hoje sobre os divisores, tá? De um número natural, tá? Como é que a gente faz essa associação, né? Essa diferenciação aí dos múltiplos, que a gente viu na aula passada, e dos divisores, certo? Então a gente viu aí na aula passada os múltiplos de um número, como é que a gente faz para encontrar, né? Basta a gente pegar aí um valor e multiplicar pelos números naturais, a gente encontra os múltiplos desse número. Vimos também que os múltiplos de um número natural, eles são infinitos, certo? Eles têm um começo, mas eles não têm fim. Então, a quantidade de números que são múltiplos de um certo número que for dado é infinito. Como eu falei, a gente tem um começo, né, para esses múltiplos, né? Então, sempre aí, o primeiro múltiplo de qualquer número natural é o zero. Então, o primeiro número é o zero, falei na aula passada. O segundo número é ele mesmo, tá? Também falei na aula passada. Então, quais são os múltiplos de 8? O primeiro número vai ser 0, o segundo número vai ser 8, e aí você vai escrever nos números aí de 8 em 8, certo? Infinitamente, beleza? Para a gente encontrar para a gente saber se um número é múltiplo de outro, basta a gente efetuar a divisão, certo? Que eu também falei aí para vocês, essa relação aí da divisão dos números, beleza? Se o resto for zero, porque eles são números aí que são múltiplos um do outro, certo? E quando a gente fala o caminho contrário, a gente tira a palavra múltiplo e fala a palavra divisor. Como assim, Pedro? Ó, eu tenho o 12 e o 3, beleza? O que foi que a gente viu na aula passada? A gente viu que o 12, ele é múltiplo do 3. Então, se eu inverter aqui a ordem, eu vou dizer que o 3, ele é um divisor do 12. Deu para entender aí? Então, eu tenho essas relações aí entre os múltiplos e os divisores, tá? Então, o 12, ele é múltiplo do 6, mas o 6, ele é um divisor de 12, certo? Então, é isso aí
que a gente vai ver e vai estudar nessa aula de hoje, tá bom? Então a gente viu aí que na divisão do 12 pelo 5 deu um restinho 2, então a gente pode dizer que o 5, ele não é um divisor de quem? De 12, certo? Observe aqui como é que a gente faz para encontrar os divisores, certo? De um determinado número, tá? Então, a gente vai encontrar aqui os divisores de 12, certo? Como é que eu faço para encontrar aí os divisores do número 12? Você vai pegar aí o 12 e vai dividir por cada número natural até o 12, claro, certo? Por que, Pedro, até o 12? Porque, ó, a gente está efetuando a divisão, né? Então, se eu chegar lá e dividir o 12 por 20, não dá para dividir, né? Vai dar um número aí decimal, certo? Então, a divisão que só pode dar exata é até o 12 dividido por 12. Se eu divido aí o 12 por 13, já vai dar um número que decimal e já vai dar um número menor do que 1, certo? Então, se eu faço essa divisão, a gente não consegue encontrar o divisor. Então, para encontrar os divisores aí de 12, você vai pegar o 12 e vai dividir por todos os números, do 1 até o 12, certo? O que for divisão aí exata, esse número aí ele é divisor. Se a divisão não der exata, não é um divisor, beleza? Então, ó, 12 dividido por 1, que é o primeiro número, certo? Então, 12 dividido por 1 dá 12 e o resto dá 0. Então, beleza, o 1 ele é divisor de 12, beleza? Pega o próximo número aí, ó, tá? O próximo número vai ser o 2. 12 dividido por 2 dá igual a 6. E o resto é quanto? 0. Então, o 2, ele é divisor do 12, certo? E aí você vai pegando todos os números, tá? Todos os números aí naturais até o 12, tá? Então, ó, o 3 a gente já viu que dá para dividir na aula passada. O 4 a gente já viu que dá para dividir. O 5 a gente já viu que não dá para dividir, certo? O 6 a gente já viu também que dá para dividir. Falta o 7, né? 12 dividido por 7 dá 1 e o resto é quanto? E o resto é 5. Sobrou o resto, então o 7 não é um divisor de 12, beleza? Então eu posso concluir que quais são os divisores de 12? Ó, por 7 não dá certo, por 8 não dá certo, por 9 vai sobrar resto também, assim como por 10 e por 11. Agora 12 dá para dividir por 12, né? Que dá igual a quanto? Que dá igual a 1, certo? Então eu tenho aqui, ó, que os divisores de 12 são o 1, 2, 3, 4, 6 e 12, certo? Então a gente já pode notar aí algumas particularidades em relação aos divisores, tá? Quando falamos lá dos múltiplos, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para que você pense aí, certo? Quais são as particularidades que eu estou começando a encontrar em relação aos divisores, tá? Se você começar a achar aí, fala aí no chat, tá bom? Então, ó, veja só, vamos encontrar aí os divisores de 15. Então, eu acabei de ensinar a vocês como é que a gente encontra os divisores. Você vai pegar o 15 e vai dividir por todos os números, do 1 até o 15, certo? E ver aí quais são os números que dá para dividir, certo? Então, aí, ó, eu tenho que os divisores de 15, certo? Vai ser o resultado dessas divisões. Então, observa aqui o seguinte, vê só. Se eu pego aí o 17 e encontro e quero encontrar aí os seus divisores, quais são os divisores de 17, certo? Então você vai dividir por 1, por 2, por 3 até o 17, certo? Mas a gente, como eu acabei de falar aí, existem algumas particularidades em relação a esses divisores. Então o que é que a gente consegue notar quando a gente falou aqui dos divisores de 15? Pode notar que quando eu divido o 15 por 1, vai dar igual a 15, certo? Quando eu divido 15 por 15, né, que é o último número que eu disse para vocês, que dá para dividir, vai dar igual a 1, certo? E
a gente tem também alguns números entre o 1 e o 15, certo? Quais são esses números, tá? Então eu tenho aí, ó, dá para dividir o 15 por 2? Não dá, certo? Não dá para dividir o 15 por 2. Por quê? Porque vai sobrar o restinho 1. Dá para dividir o 15 por 3? Dá. 15 dividido por 3 é 5. Aí tu lembra na aula passada lá de múltiplos que eu disse para vocês, opa, se dá para dividir o 15 por 3 e o resultado é 5, dá para dividir o 15 por 5, que o resultado é 3. Então o 5 também é divisor do 15, certo? Então eu tenho aí 4 divisores. Eu tenho o número 1, o número 3, o número 5 e o número 15. Beleza? Sim, Pedro, beleza, entendi. Qual é a relação que eu consigo entender aí em relação a essa quantidade de divisores, tá? E em relação a algumas particularidades que ele tem, certo? O que é que a gente consegue enxergar? Veja só, eu encontro aí os divisores de 17. Aí eu disse para vocês aí, como é que eu encontro os divisores de 17? Você vai pegar os números, né, de 1 até 17 e vai dividir. 17 por 1, 17 por 2 e assim por diante. Note que, quando eu divido 17 por 1, o resultado é o próprio 17. E quando eu divido 17 por 17, certo? O resultado vai ser igual a 1. Então, sempre vai dar para dividir qualquer valor pelo número 1 e qualquer valor por ele mesmo lá no final. Então, qual é a primeira conclusão? Deixa eu voltar aqui, certo? Deixa eu voltar aqui para o 12, tá? Para a gente encontrar aqui nos divisores de 12 justamente essa relação. Ó, primeira observação, sempre o primeiro divisor de um número natural vai ser 1. Porque qualquer número dá para a gente dividir por 1, que é igual a ele mesmo. Tá? Então anota essa observação aí. Primeiro, o número 1, ele é um divisor de todos os números. E é o primeiro, certo? O último número dos divisores vai ser ele mesmo, porque sempre vai dar para dividir um valor por ele mesmo, tá? E outra observação, nos divisores, a quantidade de divisores é uma quantidade finita, ou seja, vai ter fim, certo? Então, os divisores de um número aí, o começo é igual a 1, o primeiro número, o último número é ele mesmo, certo? E pode ter ou não alguns números, certo? Entre eles, beleza? E a quantidade de termos aí, a quantidade de números que formam os divisores é uma quantidade finita. Já nos múltiplos é infinito e nos múltiplos o primeiro número que é múltiplo de todos é o 0. Então o 0 ele é múltiplo de todos os números e o 1 ele é divisor de todos os números. Belezinha? De boa? A gente chegou na ideia lá do 17, certo? Então, lá no número 17, você pode notar que só dá para a gente dividir o 17 por 1 e só dá para dividir o 17 por ele mesmo. Então, é muito triste, né? O 17 ele só tem dois divisores, que é 1 e que é ele mesmo, certo? Então, no mínimo, um número aí ele só vai ter dois divisores, certo? No mínimo, mas pelo menos dois ele vai ter que ter, que é o 1 e que é ele mesmo, certo? Aí eu coloquei uma perguntinha aí, ó. Será que toda vez a gente tem que pegar um número e dividir por todos? Imagina aí se eu perguntasse, encontre os divisores de 50. Aí tu ia ficar 50 dividido por 1, 50 dividido por 2, por 3, por 4, por 5, até 50. Tu ia demorar o dia todinho, né? Então, não precisa você ficar dividindo aí os números por todos eles, beleza? Basta você entender aí dos critérios de divisibilidade, certo? Então, vamos começar aí pelo critério aí de divisibilidade, certo? Que é em relação a essa questão aí dos números ser divisível por um número ou ser divisível por outro número, beleza? E aí a gente consegue encontrar algumas relações, tá? Por exemplo, quando é que um número ele é divisível por 2? Quando é que dá para a gente encontrar um número aí que dá para dividir por 2, certo? Então, um número, ele é divisível por 2
se o último número lá, o algarismo das unidades, certo? Ele for um número par, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então não precisa você analisar todo o número, basta você só analisar o último, certo? O número lá das unidades. Se for um número par, beleza, a gente tem aí que todo aquele número ali é um número par. Por exemplo, aqui, ó, 476 é o número que terminou com 6. Terminou com 6, ele é par. 98 é par porque termina em 8, certo? 1392 é par porque termina em 2. Então é só você analisar aí o último número, beleza? Então, quando a gente for pegar um número, por exemplo, encontre os divisores de 24. Então, você vai colocar primeiro o número 1 lá, aí depois, ó, dá para dividir 24 por 2? Eita, dá, porque o último número é 4. Entendeu? Não precisa você dividir, certo? Já o critério de divisibilidade aí por 3, tá? O critério de divisibilidade por 3, para você saber se um número ele é divisível por 3, basta você somar os algarismos. Se a soma desses algarismos der um número que é divisível por 3, todo o número ele é divisível por 3, certo? Como assim, Pedro? Eu quero saber aí se 36 ele é um número divisível aí por 3. Aí o que é que você faz? Você soma o 3 com 6. 3 mais 6 é igual a quanto? É igual a 9. Dá para dividir 9 por 3? Dá. Então, 36 é um número divisível por 3, certo? 531, aí você soma todos os números. 5 mais 3 é 8, 8 mais 1 é 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Pedro, tem que ser só 9? Não, aqui foi coincidência, tá? Quando você pode somar, pode dar 12. 12 dá para dividir por 3? Beleza, pode dar 15, pode dar 3, pode dar 21, certo? O número, a soma aí tem que ser um número aí divisível por 3, tá bom? Aqui, ó, 710 não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos aqui dá 8, tá? 7 mais 1 é igual a 8 e não dá aí para você dividir 8 por 3, beleza? Então, existem alguns critérios de divisibilidade que a gente pode presumir aí, sem fazer grandes cálculos, se o número ele é divisível por outro, e aí sim você encontra aí os seus divisores. Belezinha, galerinha? Professora Nádia, mais alguém falou aí no chat? Se despeça aí do pessoal. Sabino achou a dica incrível. Estamos aqui para dar essas dicas mesmo, Sabino, viu? Essas dicas do critério de divisibilidade é muito interessante. É só prestar atenção, que aí você faz tranquilo, né, Pedro? Isso, justamente. Sabino, muito obrigado pela sua presença e companhia. Te espero na próxima aula e a galerinha também. Vamos chegando aí para a nossa aula, tá bom? Eu me despeço por aqui, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.